princípio do tratamento efetivo do NIDA é a desintoxicação é só o começo do tratamento. Por quê? Porque o paciente intoxicado, ele perde a consciência dos efeitos e do dano que a compulsividade, que a droga está ocasionando nele. Por exemplo, ele não consegue enxergar o dano que está ocasionando no ambiente familiar. Ele não está conseguindo enxergar que ele perdeu o emprego por causa do uso da intoxicação, ele pensa que foi por causa do patrão. Ele não consegue enxergar que as pessoas estão se afastando dele porque ele não consegue mais ficar no ambiente social, né? Ele não consegue perceber que a droga está prejudicando ele em todas as suas áreas. Ele não consegue enxergar. Com a desintoxicação, quando o paciente vai sendo desintoxicado e ele vai começando a enxergar as consequências e as coisas que ele fazia em decorrência para conseguir o uso da substância, aí usava, aí se recuperava do uso, aí ele fazia coisas para conseguir usava e recuperava do uso, esse ciclo vicioso, ele fez inúmeras situações que contrariam os próprios princípios básicos, muitas vezes, desse paciente. E ele não consegue enxergar. Então, a desintoxicação, na hora que ele vai se desintoxicando, ele vai conseguir enxergar isso tudo, esse dano, né, as coisas que ele fez, né? Ele vai conseguindo perceber, né, o buraco que ele escavou, o dano social, o dano psicológico, o dano familiar que ele fez, a estrutura profissional que ele deixou de crescer, né? Então ele vai começando a fazer uma junção de fatores e vai se percebendo. Essa seria a segunda fase. A terceira fase é ele vai ser conscientizado de como tudo isso aconteceu sem ele perceber, porque por que ele perdeu o controle da vida dele? De uma hora para outra ele estava num buraco e não conseguiu enxergar que estava caminhando por aquele buraco. E existem inúmeros outros passos. Depois dessa conscientização, ele vai passar por um processo de prevenção, técnicas e habilidades para evitar situações de risco, fazer levantamento de situações de risco, criar habilidades para lidar com situações de risco inevitáveis, entrar num processo de reinserção social, ou seja, existem inúmeras fases no processo. A desintoxicação é o começo do tratamento, é a fase aonde tudo começa. É onde, infelizmente, ele vai passar por inúmeras outras etapas e se ele se frustrar ou for reprovado, ele pode reintegrar para a intoxicação e ter que voltar para a desintoxicação de novo. O 10º princípio o tratamento não necessita ser voluntário para ser efetivo. 10. O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Nós principalmente que trabalhamos, né, com dependência química, com clínicas, instituições fechadas, né, saiu a nova lei 10.216 regularizando que com autorização familiar, um ente querido que está botando em risco a sua própria vida e a vida de outra pode ser intervindo pela família, né, e ser colocado para o centro de tratamento para a sua própria proteção. Porque o paciente está tão insano, perdeu a sua consciência, que ele não consegue enxergar os perigos que ele está passando com a intoxicação crônica de substância. E é comprovado, 99% dos pacientes que passam pela fase de desintoxicação,
ele consegue enxergar o efeito que a droga estava causando nele e se torna voluntário e começa até mesmo se reparar com os familiares, pedir desculpa, porque ele começa a enxergar. Porque com o efeito da intoxicação e com a crise de abstinência, há uma confusão mental. Então, quando ele é retirado abruptamente daquela intoxicação, ele começa a enxergar com outras visões o uso de substância. Então, não necessariamente o tratamento precisa ser voluntário. Muitas vezes, a maioria das vezes, o involuntário, ele tem 99% de chance de, no meio do tratamento, de após um mês, 2 semanas, o paciente já restaurar a consciência dos prejuízos causados em decorrência da intoxicação crônica. O 11º princípio é a possibilidade de uso de drogas deve ser monitorada. Isso aqui já é em caso a possibilidade de o uso de drogas, devem ser monitoradas. Isso aqui, esse 11º princípio do tratamento efetivo, já é o paciente em fase já de reinserção social. Ele já está no convívio social, e deve ser feito um monitoramento, até mesmo porque o dependente químico, para usar substância, ele criou um hábito cognitivo de mentir. Então, muitas vezes, a gente está tratando esse paciente, a gente percebe alguns comportamentos disfuncionais, alguns comportamentos que não estão condizendo com o que ele está falando, e a gente deve fazer um monitoramento para ver se realmente ele está aderindo ao tratamento, ou ele está tentando manipular, conciliar o uso de substância com o tratamento. Então, a gente deve monitorar isso, e através desse monitoramento, a gente vai ter um melhor diagnóstico para aquela real situação deste paciente, aonde a gente vai tomar a estratégia necessária naquele devido caso. Sempre lembrando, a internação é em extremo caso, a intervenção de internação é em extrema necessidade. Não é porque ele usou uns 2, 3, teve alguns usos esporádicos que vai intervir, interromper um ciclo familiar, profissional de desenvolvimento. Às vezes, a gente tem que monitorar para quê? Para a gente ter uma consciência do real estado clínico deste paciente. O 12º princípio é a avaliação sobre. 12º princípio é a avaliação sobre HIV, hepatite B e C. Aconselhamento para evitar esses riscos são recomendados. O 12º princípio, ele fala sobre a avaliação física do paciente. Avaliação de hepatite, avaliação de HIV, ver se o paciente tem diabetes, ver se o paciente, ver se o paciente, quais são as sequelas físicas que foram ocasionadas, as doenças, as lesões, enfim, em decorrência do desenvolvimento, em decorrência da drogadição desse paciente. Porque um paciente com HIV, ele tem certas necessidades especiais, até mesmo traumas, até mesmo dificuldade de socialização, em decorrência disso. Por exemplo, pacientes também com hepatite vai ter limitações até a medicação, tem certas medicações que ele não vai poder tomar, tem certas alimentações que ele não vai poder alimentar. Então, toda essa avaliação
necessário aí, né, para melhor restauração física desse paciente, em se falando de reconstrução física também. O 13º princípio é: a recuperação é um processo longo. 13º princípio: a recuperação é um processo longo, e muitas vezes envolve vários episódios de tratamento. O que isso quer dizer? O que isso que fala, né? A recuperação é um processo longo e muitas vezes envolve vários episódios de tratamento. A recuperação do dependente químico, ela é um processo para o resto da vida, né? Na verdade é muito complicado se falar assim, a dependência química não tem cura. Realmente não tem cura, porque, sinceramente, o paciente, a partir do momento que ele desenvolveu a tolerância, se ele tem o hábito de se intoxicar com 10 pinos, se ele depois de 10 anos abstinente usar um pino, provavelmente em questão de pouco tempo ele já vai estar usando 10 pinos de novo, né? Então por isso que ela não tem cura. O processo de recuperação ele é longo por quê? Porque primeiro, ele vai passar pela desintoxicação, conscientização, prevenção da recaída, criação de habilidades, reintegração social, estabilização no quadro profissional, recuperação da confiança familiar. Ele reorganizou todas as estruturas dele. Quais são? Ele reorganizou todas as estruturas básicas dele: psicológicas, as estruturas sociais, a estrutura familiar, a estrutura espiritual, a estrutura social, familiar, espiritual, lazer, e a estrutura... Bom, ele reorganizou toda a estrutura, todas as estruturas básicas, né, deste paciente, né, e a estrutura profissional. Ele reorganizou toda a estrutura. Ele está indo bem no emprego, ele tá fazendo atividades de lazeres com a esposa, com os filhos, passeando, está conseguindo ter posições, faz atividades em grupos de igreja, que é muito importante. Há estudos que falam que pessoas que engrenam em atividades religiosas conseguem maior tempo de abstinência e tem uma probabilidade maior de conseguir ficar abstinente por maior tempo. A família já reconquistou a estrutura familiar, a família já deu credibilidade para ele, e também o ambiente social jamais não vê como um dependente químico, né? Mas esse tratamento é prolongado, porque, querendo ou não, dependendo de situações que ocorrerem em determinados momentos da vida dele, ele pode desequilibrar o seu quadro, né? Ele pode desequilibrar o seu quadro psiquiátrico, psicológico ou emocional, né? E esse desequilíbrio possa o levar a uma recaída, né? Por mais até eu chegar a ter um sucesso na minha recuperação social, um sucesso na minha recuperação familiar, um sucesso na minha recuperação espiritual, conseguir ter prazer
Porque conseguir ter prazer, porque quando eu uso droga, eu mexo no meu sistema dopaminérgico de liberação do prazer. Quando eu retiro a droga, eu fico sem o estímulo do prazer. Então o meu cérebro ainda não está estimulado a prazer sem a droga. Então eu já recuperando isso, o meu cérebro já está liberando o prazer já sem a droga. E eu estando bem profissionalmente, aqui, para mim conseguir essas conquistas, já vai demorar alguns anos. E mais, a minha estrutura cognitiva, ela se forma, ela se reconstitui, mas dependendo do dano ou do efeito ou de algum ato que possa acontecer na minha vida e que possa abalar minhas estruturas, eu posso ser prejudicado. Então, o tratamento da recuperação é longo, prolongado, para mim conseguir todas essas áreas, recuperar todas as áreas sociais, familiares, espirituais, lazeres e profissionais. Eu tenho que continuar dando manutenção. Por que, Vinícius? Porque eu vou ter problema profissional, por mais que eu estou trabalhando, estou conquistando, porque eu vou ter problema na minha família, com a minha esposa, com meus filhos, e eu vou ter problema também sociais de convivências com outras pessoas. Eu preciso de uma manutenção. Para quê, Vinícius? Para mim não sair do foco, para mim não começar a desviar o caminho das minhas necessidades de dependente químico. Né? Então esse tratamento é longo, esse tratamento, por mais que eu tenha conquistas, eu tenho que continuar dando manutenção, porque problemas na vida todo mundo tem. Né? E o dependente químico, ele tem uma dificuldade de resolução de problemas. Lógico que depois de alguns anos limpo, com a terapia cognitivo-comportamental e com a equipe multidisciplinar, você vai treinar habilidades e treinar resoluções de problemas. Mas o tratamento é longo, por simples fato de você conquistar tudo isso, já demora um tempo razoável, uns 2 anos, até mesmo por equilíbrio, para o seu equilíbrio psiquiátrico, vai demorar um tempo longo, o seu retorno ao seu quadro psiquiátrico, à sua impulsividade, ao seu desequilíbrio emocional, à sua oscilação emocional, não vai ser de uma hora para outra, demora um certo tempo, e depois de você conseguir estabilizar, você precisa dar manutenção. Se você não der a manutenção, você pode desequilibrar de novo e voltar a recaída. E voltar a recaída, e aí pode envolver vários episódios de tratamento. Tanto você pode ficar abstêmico, mas com problema, buscar um tratamento ambulatorial, psiquiátrico, estabiliza o seu quadro emocional. Tanto você pode ter um lapso, buscar tratamento com psicólogo, com terapeuta, ou ir no CAPS, ou você ter uma recaída de 3, 4 meses, adquirir uma intoxicação ao ponto de você não conseguir suportar a crise de abstinência e ter que passar por um processo de internação, por mais que seja por um período. Então o tratamento é longo, pode envolver vários episódios e é de acordo com a necessidade dos efeitos sociais, psicológicos, psiquiátricos e comportamentais que ocasionarem nessa evolução que nós vamos dar um diagnóstico assertivo a determinado caso. Agradeço a todos a atenção. Essa é uma explanação dos 13 princípios do processo NIDA que a gente vem utilizando nos nossos centros de tratamento. Obrigado, tenham uma boa tarde.